Ao meu querido amigo que vive no mundo ao lado, envio esta carta com a minha atenção inteira. Escrevo agora porque o silêncio das últimas noites me mostrou que ainda preciso dizer para você. Neste lugar onde eu moro, a atenção é a moeda que sustenta a vida cotidiana. Não é metáfora nem figura de linguagem porque pagamos contas com minutos de presença real. Eu sei que soa estranho, mas peço que você me escute com calma e curiosidade. O dinheiro daqui se chama ações de atenção, e todos nós temos carteiras que registram cada troca. Ganho atenção quando ensino bem, quando escuto sem pressa e quando ofereço presença que não fere ninguém. Perco atenção quando disperso os outros sem motivo e quando empurro distrações que não servem a nada. As escolas treinam o corpo e a mente para manter foco com cuidado e para doar foco com generosidade. Os professores ganham bons créditos porque fazem a sala de aula respirar em conjunto. Cuidadores de idosos são muito respeitados porque a presença deles evita dor invisível. Médicas paliativistas recebem atenção por cada minuto de escuta honesta, diante de um medo difícil. Artistas de rua prosperam quando a praça se cala e quando cada olhar se transforma em palco vivo. A padaria do meu bairro aceita atenção quando a conversa é gentil na fila e quando o bom humor aquece a manhã. Pagamos passagem de trem com uma quantia pequena de escuta a um anúncio que informa algo útil de verdade. Anúncio que engana paga multa alta e perde atenção por muitos dias seguidos. A lei daqui exige contrato de atenção justa em cada interface que disputa o nosso olhar. O contrato diz o que será pedido, quanto tempo será tomado e qual benefício concreto será entregue. Sem esse contrato, a aplicação não abre nem por um segundo. Auditamos algoritmos como se fossem pontes e exigimos que suportem o peso de todos sem manipular ninguém. A cidade tem zonas de silêncio para a recuperação do foco coletivo. Há praças onde telefones descansam e onde o vento faz o trabalho de nos alinhar por dentro. Quando um casal decide viver junto, assina um pacto de presença diária que define tempo mínimo de olho no olho. Esse pacto impede que o trabalho roube tudo e lembra que afeto se mede por atenção real. Adultério é desvio de foco prometido e dói como dívida vencida que corrói a confiança. Crianças aprendem que elogio vazio não compra nada e que carinho sem pressa vale muito mais. Minha mãe ama contar histórias na janela e por isso recebe atenção suficiente para os remédios do mês. Eu trabalho como auditora de interfaces e avalio se uma tela sequestra a atenção sem dar algo honesto em troca. Minha função é dizer não quando o design esconde truques e empurra notificações que não respeitam quem lê. Às vezes eu erro e me culpo porque um atalho pareceu inocente, mas deixou gente exausta. Quando percebo o erro, eu publico um relatório simples que explica o dano e proponho um ajuste claro. Ninguém fica feliz em admitir falhas, mas aqui aprendemos que reparar logo sai mais barato em atenção. Já houve uma crise enorme quando um evento de esportes virou obsessão nacional e elevou preços de tudo. A inflação de atenção subiu porque todos assistiam sem pausa e ninguém queria trabalhar em nada. O governo decretou um feriado de silêncio e desligou telas públicas para restaurar o lastro coletivo. Foi um dia muito bonito porque as pessoas caminharam juntas e redescobriram o som da própria respiração. Alguns tentaram burlar o feriado e venderam pacotes secretos de estímulos para aproveitar a sede alheia. A polícia chamou isso de sequestro de atenção e puniu com doação compulsória de horas a hospitais. Conheci um engenheiro que abandonou esse mercado cinzento e hoje desenha bibliotecas com cadeiras confortáveis. Ele diz que conforto bem pensado evita roubos de foco e aumenta a segurança da vizinhança. Eu concordo porque a atenção que sobra em um corpo calmo volta como gentileza no trânsito. Muita gente do seu mundo me pergunta se aqui ainda existe publicidade, e eu respondo que sim. A diferença é que anunciamos com propósito declarado e com limite de tempo verificado por auditoria cidadã. Quando uma marca precisa da nossa presença, ela paga com serviços tangíveis e com educação aberta.
Já fiz curso de manutenção de bicicletas pago por uma padaria que queria ciclistas por perto. O dono explicou que pão e roda formam dupla feliz, porque café da manhã e pedal combinam com conversa boa. Eu ri com ele porque a lógica era simples, e o bairro ficou mais seguro após as manhãs em grupo. Política também mudou, e agora debates públicos remuneram quem escuta com atenção certificada. Recebemos microcréditos se respondermos a perguntas sobre propostas concretas e se lermos os planos até o fim. Compra de atenção sem prestação cívica virou crime e protegeu eleição de truques de choque. Eu já trabalhei como mesária de foco e contei minutos doados em assembleias de bairro. Saí dessas reuniões cansada, mas feliz, porque a cidade parecia um organismo com coração sincronizado. No meu prédio, instalamos uma horta comunitária e combinamos cuidado por turnos de presença curta e constante. Plantas respondem bem quando alguém as observa com calma, e isso virou prova viva da nossa economia. Um músico vizinho compôs canções que só existem quando o público respira junto com ele. Ele chama isso de coatenção e descreve o show como ponte que só aparece quando os passos coincidem. Você deve imaginar que nem tudo funciona como sonho, e eu confirmo que há perigos aqui. Grupos clandestinos treinam vozes sintéticas para hipnotizar ouvintes distraídos. Eu mesma quase caí numa conversa que prometia alívio rápido em troca de escuta contínua. O truque era um loop de frases doces sem conteúdo, e aquilo me deixou vazia por dentro. Falei com minha mãe, e ela me lembrou de respirar e de caminhar ao sol antes de decidir qualquer coisa. Depois disso, denunciei a conta e ajudei outras pessoas a reconhecer o mesmo golpe em poucas palavras. A justiça condenou os responsáveis e exigiu doação de atenção para centros de reabilitação digital. Nesse centro, vi adolescentes reaprendendo a ficar parados por 3 minutos sem música nem tela. 3 minutos parecem pouco, mas aqui valem como pão quente em dia frio. Eu pensei muito sobre isso e concluí que presença pequena e sincera alimenta mais do que estímulo enorme e vazio. Às vezes eu me pergunto se seu mundo já sente tudo isso de outro jeito. Vejo pessoas daí tratando curtidas como moeda social que alguns têm demais e outros quase não têm. Penso que vocês já vivem uma versão beta da nossa economia, só que sem lei clara e sem ética suficiente. Eu não digo isso para julgar ninguém, porque também aprendemos com tropeços e exageros. O que me anima é imaginar acordos simples que vocês podem testar sem esperar por decretos. Comecem por acordar com amigos e familiares janelas de presença diária que não podem ser quebradas por alertas. Façam uma pequena feira do bairro em que cada banca só funciona se houver escuta mútua por alguns minutos. Abram um caderno de foco e escrevam 2 linhas por dia sobre a conversa que mais mereceu atenção. Eu fiz isso por 1 mês e melhorei meu sono e minha tolerância com filas e atrasos. A carta precisa contar também como eu uso minha carteira de atenção no trabalho. Quando avalio um aplicativo, eu marco o tempo que ele pede e o benefício que ele entrega. Se o pedido é maior que o benefício, eu nego o selo e escrevo recomendações diretas e educadas. Já perdi amigos por causa dessas negativas, mas aprendi que a amizade verdadeira não depende de tela azul. Quem me deixou por causa de um selo não era amigo, e isso doeu menos do que eu temia. No mesmo período, ganhei parceiros leais que refazem telas até que fiquem honestas e claras. Um deles me disse que a tela boa parece janela e não espelho. Eu adorei essa frase porque janela convida e espelho captura. Veja como a linguagem molda nosso bolso e nossa paz. Quando chamamos atenção de alimento, ela vira pão para muitos. Quando chamamos atenção de caça, ela vira prêmio para poucos. Eu prefiro o primeiro caminho e tenho dormido melhor por causa dele. Você me conhece há anos e sabe que eu fujo de sermões e de verdades únicas. Mesmo assim, eu defendo que cada bairro escreva um pequeno contrato de convivência atenciosa. O contrato diz que ninguém pode empurrar mensagens urgentes sem explicar a urgência em uma linha clara.
Diz também que crianças têm direito a silêncio antes de provas e a cuidado após perdas. Nosso calendário comunitário tem feriados de foco sem fogos e sem gritos. Nestes dias a gente faz sopa lenta e conversa curta e olhar demorado. A economia não para, porque empresas aprendem a produzir com ritmos que respeitam quem produz. Um gestor me contou que equipes criativas trabalham melhor quando o chat tem hora para abrir e hora para fechar. Outro mostrou que basta reduzir notificações para melhorar o humor do escritório inteiro. Eu coleciono essas histórias porque elas lembram que política pública começa em cadeira confortável e em frase honesta. Você talvez queira saber como pagamos aluguel e impostos com atenção. Usamos relógios de presença que medem audições voluntárias e serviços prestados em tempo definido. O sistema calcula valores de acordo com o impacto comunitário avaliado por conselhos mistos. Conselhos mistos reúnem idosos, jovens, profissionais de saúde e artistas de rua. Aprendemos que medir só cliques empobrece a cidade e aumenta enganos. Um conselho recusou um reality sem propósito e a emissora respondeu com série de oficinas gratuitas. A audiência caiu primeiro, e depois cresceu melhor porque as pessoas se sentiram parte da obra. Eu acompanhei uma oficina de costura e saí com uma bolsa nova e com 2 amigas novas. Minha mãe disse que a amizade que nasce de atenção partilhada tem raiz firme. Eu coloquei a bolsa na cadeira e escrevi esta carta com a calma que a horta lá embaixo me ensinou. Enquanto escrevo, eu lembro do dia em que quase vendi meu foco por promessa de promoção rápida. Senti o corpo apertado e notei que minha respiração ficou curta. Parei 1 minuto e perguntei se eu estava trocando paz por brilho passageiro. Desisti da proposta e dormi melhor naquela noite. Na manhã seguinte, recebi um convite para revisar um hospital e aceitei sem medo. Lá encontrei uma enfermeira que conhece o nome de cada paciente e que ganha atenção suficiente para estudar mais. Ela me contou que ouvir devagar diminui dor e eu acreditei sem pedir prova. Um menininho me ofereceu 3 minutos de sua coleção de carrinhos em troca de uma história minha. Contei sobre a primeira vez que você me escreveu e ele sorriu como quem entende o tamanho de uma amizade. Eu quis chorar, mas respirei fundo e guardei a cena para contar a você hoje. Aqui nós dizemos que o mundo se endireita quando alguém olha alguém com calma. Não sei se isso é verdade sempre, mas tenho visto bons sinais. As filas estão mais curtas porque as pessoas conversam menos ao telefone e mais entre si. Motoristas fazem menos barulho quando percebem que buzina rouba foco de quem está doente. O prefeito aprendeu a não usar frases vagas em coletivas porque a cidade cobra clareza com atenção. Igrejas propõem retiros curtos de silêncio e aceitam doações de minutos para famílias cansadas. Bibliotecas criam vaquinhas de presença para salvar clubes de leitura em bairros vulneráveis. Quanto mais eu escrevo, mais eu sinto saudade de ouvir a sua voz. Imagino você lendo estas linhas e caminhando em uma rua da sua cidade. Quero te pedir um favor que não custa dinheiro e que enriquece 2 mundos ao mesmo tempo. Doe 1 minuto de escuta plena a alguém que esteja precisando hoje. Pode ser um vizinho, um parente, um vendedor tímido, ou alguém que você ainda não conhece. Diga que você está ali por inteiro e perceba o que acontece com o rosto dessa pessoa. Depois me conte por que cartas como esta não são uma avenida de mão única. Eu acho bonito quando a troca muda também o autor da carta. Fico com vergonha de usar exemplos demais, mas acho que exemplos guiam melhor que mandamentos. Há um alfaiate na minha rua que recebe atenção suficiente para ensinar jovens a consertar roupas. Ele mede ternos com régua simples e com conversa constante. O gesto dele me lembra que reparar é forma de amar. Por isso peço que você repare o seu dia e enxergue onde o seu foco está escorrendo. Feche uma torneira de distração e abra uma janela de presença deliciosa. Se alguém tentar sequestrar sua atenção com um truque barato, diga que você não vende sem recibo honesto. Aqui isso funciona e evita golpes que custam caro em cansaço.
Se for preciso, chame amigos para fazer um pacto de foco para a semana. Marquem hora para conversa, hora para leitura e hora para andar em silêncio. A vida ganha contorno quando o dia tem lugar para cada coisa, e quando cada coisa ganha o seu lugar. Eu mesma renegociei com meu trabalho horários de repouso que antes eu fingia não precisar. Hoje rendo melhor e volto para casa sem arrastar os pés. Minha mãe ganha minhas tardes de sábado e me paga com histórias de infância que só ela sabe narrar. Ela costuma começar devagar e depois desenha a rua inteira com palavras simples. Eu fico quieta e sinto que minha paciência vira riqueza que ninguém rouba. Você talvez esteja pensando se atenção demais não vira controle. É uma pergunta boa, e eu respondo que liberdade aqui inclui direito ao retiro e ao não responder. Temos o direito de não estar disponíveis, e isso se aprende com treino e com respeito mútuo. Eu já disse não a convites amáveis quando precisava dormir cedo, e ninguém ficou ofendido. Dizer não de maneira clara evita rancor e economiza a energia de todos. Uma amiga que é programadora criou um relatório de presença gentil para equipes remotas. O relatório mostra janelas de foco de cada pessoa e sugere intervalos para alongar o corpo. A produtividade subiu sem grito e sem culto ao excesso. Outro amigo artista inventou uma galeria que só abre quando a rua sussurra quietude suficiente. A abertura acontece quando o barulho cai abaixo de um certo nível percebido por quem passa. A vizinhança aprendeu a desacelerar para ver a arte inteira, e isso virou hábito saudável. Você sabe que eu gosto de contar histórias pequenas com lições grandes, e hoje não é diferente. Aprendi que a atenção é uma forma de votar todo dia. Quando presto atenção em um bom serviço, eu financio a continuidade dele. Quando retiro a atenção de algo nocivo, eu ajudo a desmontar a máquina que o sustenta. Isso vale para conversas, para mídias e para políticas públicas. Valerá também para sua rotina se você decidir medir o que lhe nutre e o que lhe seca. Talvez pareça difícil no começo, mas logo o corpo aprende e agradece. Ele agradece com sono mais doce, com músculos menos tensos e com olhos que brilham mais cedo. Eu sinto esse efeito quando caminho sem fones até a padaria. O padeiro sorri com os olhos e eu pago com presença que vale um café quente. Voltando para casa, eu cruzo com um grupo de jovens que ensaia teatro na praça. Eles pedem 10 minutos de escuta e oferecem histórias de migração e de amizade. O público se reúne em roda pequena, e a cidade parece caber no ombro de cada um. Eu me lembro de você nessas horas e de como você aprecia grupos que criam sem luxo. Queria que você visse isso comigo para sentir o que eu sinto. Quem sabe um dia possamos cruzar pontes que respeitem as regras de cada mundo e que permitam visitas curtas. Até lá, a carta precisa viajar e levar de mim o que não cabe em um pacote eletrônico. Leve esta ideia como quem leva pão fresco na mochila. A ideia é simples e não vence com moda. A atenção que você dá é a casa onde a vida mora melhor. Se essa casa tem janelas abertas e paredes honestas, então os vizinhos ficam mais gentis. Se as janelas são falsas e as paredes têm espelhos escuros, então todos se perdem um pouco. Eu peço que você teste suas janelas com perguntas curtas e sinceras. Pergunte se vale a pena olhar para isso agora e responda sem pressa. Se a resposta for não, então devolva o tempo a si mesmo e caminhe em outra direção. Se a resposta for sim, então entre inteiro e pague com sua presença completa. Eu desejo que você tenha dias cheios de simplicidade e noites com histórias boas. Desejo que você encontre amigos que pagam com atenção e que não cobram com culpa. Desejo que você tome água, alongue o pescoço e desligue luzes que machucam os olhos. Sorria quando puder e respire fundo quando precisar. Eu termino esta carta com gratidão e com leveza. Levo você comigo como quem leva um retrato de bolso bem cuidado. Da sua amiga que mora no mundo ao lado, receba meu carinho sincero. Obrigada por ouvir até o fim esta carta gravada com todo o meu cuidado.
Se você gostou, deixe o seu like para que esta mensagem chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal e comente o que mais tocou a sua curiosidade. Para apoiar o canal, use o código no canto inferior direito ou o link na descrição. Na descrição você também encontra obras de outras séries que são bem diferentes desta. Eu me despeço por agora e espero te encontrar no próximo episódio com outra carta do nosso multiverso.